Você que começou a investir na Bolsa de Valores esse ano e provavelmente escolheu ou fez a decisão de investir no setor bancário, deve estar ficando preocupado porque os últimos resultados entregados por esses bancos têm sido cada vez pior. Se você não sabe o que fazer com as suas ações, devo vender, devo comprar mais, devo manter, não devo me preocupar, então você chegou ao vídeo certo. Fica até o final que você vai entender. Na terça-feira dessa semana, o Banco Itaú divulgou um resultado 40% menor de lucro em relação ao mesmo período no ano de 2019. De cara, quando você olha para esse número, você fica extremamente assustado. Hoje, o Banco do Brasil divulga o resultado e mostra que o seu lucro diminuiu 25,3% referente ao mesmo período do ano passado. Mais uma vez comprovando que os lucros estão cada vez menor e muito em virtude do que vem se falando devido à pandemia que afetou bastante o setor bancário. O que eu tenho que passar para você de conhecimento e de discernimento relacionado a isso? O setor bancário sofre sim muita influência relacionada à atual pandemia, muito em virtude de que se as pessoas não estão com condições de pagar os empréstimos que elas já pegaram anteriormente, isso vai afetar diretamente nos resultados desses bancos. Só que vamos analisar um outro ponto. Muito desse resultado menor é proveniente do PDD. O que seria isso? É provisão para perdas duvidosas. A gente pode classificar dessa maneira. Então, sendo assim, esse efeito do PDD é um aspecto meramente contábil. Tá ligado à contabilidade. Isaac, você nunca falou de contabilidade aqui no canal. Sim, esse vídeo é um pouquinho mais técnico. E o que acontece dessa maneira? Quando há um aumento dessa provisão, desse PDD, nada afeta no caixa, ou seja, naquilo que eu tenho na minha carteira, enquanto Isaac, pessoa física, e se a gente relacionar com o banco, nada afeta o caixa do banco, porque foi apenas uma provisão para aquelas pessoas que provavelmente não vão pagar esses empréstimos, ou seja, uma provisão relacionada a esses recebimentos duvidosos, aquelas pessoas que provavelmente vão ficar inadimplentes. E se a gente for colocar no retrospecto dos bancos, mais especificamente do Banco do Brasil, por exemplo, vamos começar para a análise do Banco do Brasil. O aumento de provisão com esse PDD foi maior que 40% ao mesmo período do ano anterior. E se a gente for comparar, por exemplo, o balanço, o resultado que foi divulgado nesse segundo trimestre desse ano, ele foi maior que 6% relacionado ao primeiro trimestre desse ano, que também já teve uma queda bastante drástica do seu lucro, dos seus resultados. Sendo assim, os bancos cada vez mais estão aumentando a provisão para as perdas duvidosas. E se a gente for considerar agora, no caso do Banco Itaú, em relação ao ano passado, essa provisão aumentou mais de 70%. Então, quando você vê de cara que o lucro diminuiu 40%, você tem que buscar observar o porquê que houve essa diminuição. E se a gente for comparar relacionado ao primeiro trimestre, houve uma redução dessa provisão. No caso do Banco do Brasil, eles aumentaram ainda mais essa provisão para perdas duvidosas. Já no Banco Itaú, eles reduziram um pouco em relação ao trimestre anterior. Isaac, e se não houvesse inadimplência, o que vai acontecer? Haverá uma reversão dessa provisão que foi feita. Um outro detalhe que se deve atentar, que é muito condizente fazer essa provisão quando há um aumento de inadimplência ou uma expectativa de que haja esse aumento de inadimplência. Quando a gente vai comparar, por exemplo, nesse atual trimestre que foi divulgado, quanto que está a inadimplência desses bancos. Quando a gente observa o Banco do Brasil, houve uma redução da inadimplência, que tinha um índice de inadimplência de 3,17%, ou seja, ainda não está havendo um aumento de inadimplência como está sendo esperado, tenha-se a expectativa por causa do aumento dessas provisões para perdas duvidosas. Então saiu de 3,17% para 2,87% no trimestre. Quando a gente vai comparar
no mesmo trimestre do ano passado, ou seja, 12 meses para trás, a gente vê uma inadimplência em 2019 maior do que a inadimplência atual. Então é isso que a gente observa atualmente. Quando a gente vai comparar, por exemplo, com o resultado relacionado à inadimplência do Itaú, também houve uma queda, ou seja, não está havendo um aumento da inadimplência. Saiu de 2,9%, essa inadimplência ela é calculada com base nos últimos 90 dias, ou seja, aquelas pessoas que têm um empréstimo, você que pegou um empréstimo no banco e não pagou durante 90 dias, esse empréstimo já está sendo considerado nesse cálculo. Então passou de 2,9% para 2,7%. Então também houve uma redução relacionada à inadimplência, mesmo se está se esperando, tem-se a expectativa de que haja um aumento da inadimplência, muito em virtude desses aumentos grotescos, gigantescos dessa provisão para perdas duvidosas, provenientes muito provavelmente de algum retrospecto relacionado à inadimplência. Quando a gente vai olhar para o resultado do Banco do Brasil, teve um outro fator que também teve grande impacto, que foi uma baixa por impairment. Eita, Isaac, que você está cada vez mais falando palavras difíceis de eu compreender. Impairment nada mais é do que eu baixar contabilmente, ou seja, eu excluir do meu resultado algo que eu não tenho perspectiva mais de receber. É como se você considerasse que você tem um terreno em alguma cidade, só que você nunca foi ver esse terreno, você nunca regularizou esse terreno, e ele está lá muitos e muitos e muitos anos, provavelmente alguém inclusive já fez até uma casa ali. Só que ele está no seu balanço provisionado, ou seja, ele está sendo contabilizado no seu balanço. Se aquele terreno valer 100 mil, ele está lá no seu balanço. Chega um momento que você coloca a perspectiva de que não tem mais. Lógico que isso tem toda a análise técnica para fazer essa baixa por impairment. Então chega um momento que você não tem mais a perspectiva de que esse terreno vai voltar a ser seu, porque inclusive você já viu que tem alguém naquele terreno, então você vai lá e dá baixa nesse impairment. Ou seja, é um outro aspecto contábil que não afeta diretamente no caixa da empresa. Ele saiu do ativo da empresa, do ativo imobilizado, e foi direto para a despesa da empresa. Então coloque isso na sua mente, que tem muita coisa aí que está sendo afetada por aspectos contábeis, por aumentos de provisões ou por baixa, no caso do Banco do Brasil, do impairment, mas que não afetou diretamente no caixa da empresa. Ou seja, o caixa tanto do Banco do Brasil como do Itaú continua bastante robusto para passar por momentos desafiadores, principalmente esse como os quais nós estamos vivenciando. Mas você pode se perguntar o que eu devo fazer. É sempre o que eu busco tentar ensinar para vocês. Busque analisar com detalhe os resultados que as empresas que você está investindo está entregando. Por que houve essa redução? Será que efetivamente com a redução desse lucro o banco vai quebrar? Enfim, mesmo com toda essa queda do lucro, ambos os bancos apresentaram um lucro maior que 3 bilhões, ou seja, continua com a lucratividade extremamente alta, mas se a gente for comparar, por exemplo, com o retorno que está passando para os acionistas, realmente houve uma queda drástica. No caso do Itaú, caiu mais de 10% o ROE, que é o retorno aos acionistas, aquele retorno que é relacionado com o patrimônio líquido e o lucro da empresa, como também se a gente for comparar com o Banco do Brasil, também caiu bastante, caiu mais de 5% o ROE do Banco do Brasil. No vídeo de hoje era isso, para que você tenha um discernimento mais crítico, faça uma análise mais criteriosa dos resultados das empresas que você está investindo, principalmente relacionado ao setor bancário. Ainda tem mais um detalhe, muito está se questionando se o setor bancário agora não vale mais a pena em virtude disso. Saiba que o setor bancário, muito provavelmente as pessoas procuram muito investir no setor bancário porque é um setor mais defensivo, que já passou por diversas crises, mas aí você tem que se atentar que também hoje está sendo votado, inclusive quando esse vídeo for ao ar talvez já tenha sido votado, a questão relacionada a um limite da cobrança da taxa de juros do cartão de crédito, como também do cheque especial, que inclusive ambos os juros aqui no Brasil são os maiores do mundo. Isso mesmo que você escutou. Se você atrasar uma parcela do cartão de crédito ou entrar no cheque especial, saiba que você está entrando nos maiores juros cobrados do mundo. Isso vai afetar diretamente, logicamente,
os bancos, o setor bancário como um todo, mas deve-se atentar também que essa votação é válida apenas para esse período de pandemia, então não é algo que vai afetar diretamente no longuíssimo prazo nos resultados dessa empresa, mas vai afetar sim, caso haja uma decisão favorável no resultado do curto prazo dessas empresas. Então coloque isso um pouco dentro dos critérios de análise e quando for comparar também relacionado ao Banco do Brasil, está passando por um momento de mudança, porque houve a renúncia do ex-presidente do Banco do Brasil, alegando que estava cansado, enfim, já tem um outro nome sendo cogitado, que também é muito experiente, do HSBC. Então passem a analisar esses critérios e saiba que muitas vezes as pessoas criticam o Banco do Brasil porque tem um dedo do governo, sim, concordo, está totalmente dentro da razão, mas também o Banco do Brasil tem sua relevância porque mais de 70% da carteira de crédito, ou seja, do crédito disponibilizado para o agronegócio é do Banco do Brasil e como aquela própria propaganda fala, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Então, agronegócio é o que move a economia do Brasil. Então, coloque também esses critérios nas suas análises. E no vídeo de hoje foi isso. Espero ter ajudado você a fazer uma análise melhor do que você deve fazer com as ações, já que você se tornou sócio de algum desses bancos que eu citei aqui hoje. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos e para isso, se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, então se inscreve aqui, ativa as notificações, se ficou alguma dúvida, hoje eu vim aqui com um vídeo muito mais técnico, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar. Não se esquece de curtir esse vídeo porque assim a gente pode ajudar cada vez mais pessoas.